Deus trouxe hoje você aqui para dizer: ei, as circunstâncias do teu território físico, espiritual e emocional, elas são circunstâncias, mas a minha palavra é uma realidade. Tudo depende da capacidade que você tem de expandir o que eu já te falei na tua mente. E isso é visão. Me parece que Deus hoje quer lembrar algumas pessoas aqui que têm promessas. E Ele fala através da minha boca nessa noite, dizendo: sou homem para mentir? Sou filho do homem para me arrepender do que eu falei? Falaria e não faria? Diria e não cumpriria? Parece que Deus veio olhar algumas pessoas nos olhos hoje. Tá achando que Deus é menino? Tá achando que Deus pega dinheiro emprestado com o banco? Quem faz isso é a gente. Senhor de todas as coisas, como disse Gabriel a Maria, porque para Deus nada, nada é impossível. Em Isaac então Deus cumpre. Em Isaac Deus cumpre. Fica então esses testemunhos. E sobre Jacó, filho de Isaac, na Bíblia, em Gênesis capítulo 47, versículo 7, está escrito assim: e trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Jacó está agora diante da pessoa mais poderosa, humanamente falando, dos seus dias, né? Faraó. E há sobre ele uma autoridade que nenhum outro homem na terra carrega. Jacó é o último descendente direto daqueles que fazem parte da tríade do testemunho geracional do nome de Deus. Quando você não pronuncia que Jeová é Deus, né? Yahvé. Deus é conhecido por esse testemunho. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toda a tese, toda a afirmação, numa grade curricular, numa teoria científica, no mestrado de uma faculdade, ou até para um sermão, você precisa, se você quiser estabelecer uma tese, um entendimento de algo, estabelecer aquilo que a gente chama de tripé. São pelo menos 3 confirmações, 3 afirmações contundentes, onde uma respalda a outra. E se você tiver essas 3 em qualquer área, na ciência, na teologia, na área jurídica, financeira, se você tiver esse trio, você está pronto para montar uma tese, você está pronto para estabelecer um argumento que normalmente não pode ser contra-argumentado, se você tiver no mínimo essas 3. Me parece que Deus vai fazer isso para o seu próprio testemunho. Tanto é que em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece a Moisés, naquela sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo que fumegava nela, ele já aparece se apresentando dessa maneira, que é para Moisés entender quem é que está falando com ele, na linguagem de Moisés e não na linguagem dele. Se o Senhor chega falando na linguagem dele quem ele é, Moisés talvez não entenderia. Mas se ele chega no testemunho que ele deu de quem ele é, aí Moisés entenderia. Como é que Deus vai chegar nessa ocasião? Ele já chega se apresentando dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dos teus pais. E o que isso significa? Você já deve ter ouvido eu dizer isso algumas vezes, porque essa é uma realidade bíblica que vez ou outra a gente saca para esse entendimento. O que é Deus de Abraão? Quando Deus diz Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está dizendo: lembra do meu testemunho. E qual é o meu testemunho diante dos homens? Ora, quando eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que faço promessas. Gênesis 12. Quando eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que cumpre tudo que te prometeu.
Gênesis 21. Não é? Agora, quem é o Deus de Jacó? Ele é muito bom. O riso já fica frouxo na minha boca quando eu começo a mencionar o Deus de Jacó, que é o mesmo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas eu gosto do Deus de Jacó. Porque Deus de Abraão é o Deus que fala, Deus de Isaac é o Deus que cumpre, mas Deus de Jacó é o Deus que sustenta o que já realizou. É o Deus que mantém aquilo que já foi feito. Isso é tão poderoso, que Davi estava muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Abraão fez. Muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Isaac fez. Mas quando ele quer mencionar profeticamente nos salmos, através de canções ou de súplicas, ele faz muito mais menção no livro dos salmos ao Deus de Jacó do que ao Deus de Abraão. Camila, mas não é tudo o mesmo Deus? É tudo o mesmo Deus, mas se revelando de várias formas. Em Abraão eu falo, em Isaac eu cumpro e em Jacó eu sustento, eu mantenho. Deus não é aquele que depois que cumpre te dá tchau. Deus é aquele que depois que cumpre fica dando manutenção para te provar que a fidelidade dele não dura só um momento, mas se estende de geração em geração. E aí Davi, por exemplo, vai mencionar, e ele vai dizer assim, quando ele menciona muito mais essa faceta do Deus de Jacó, ele pertencia muito mais, com maior proximidade do que nós, ao entendimento do Deus de Abraão. Ele está ali próximo do cânon sagrado. Mas veja, ele vai mencionar por diversas vezes dizendo assim: nós somos, ó Deus, a geração daqueles que te buscam. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Por que ele faz menção isolada a Jacó? Porque Davi tem a compreensão de que ele serve a um Deus que já falou o que tinha para falar, que já fez o que tinha para fazer, e que agora cabe a ele apenas acessar aquilo que Deus já realizou. Você vai entender isso melhor. Se Davi, alguém ligado diretamente ao testemunho de Deus, a profecia de Isaías, se ele se sente ligado ao Deus de Jacó, porque ele compreende que tudo que Deus tinha para falar para Abraão, já falou, e tudo que ele tinha para realizar, já cumpriu em Isaac, que é poderoso para trazer. Então ele compreende que tudo que ele precisa, tudo que ele tem, já existe, ele só precisa acessar. Então quando nós falamos do Deus de Jacó, e quando messianicamente, ou seja, apontando para o futuro, porque os salmos de Davi que apontam para o Deus de Jacó, normalmente são salmos messiânicos. Quando ele aponta para Jacó no salmo messiânico, ele faz questão, e ele não diz eu sou da geração de Abraão e Isaac. Ele diz nós somos a geração daqueles que buscam a tua face. Nós, não, catuca teu irmão que ele não entendeu. Diga, estava falando da gente. Você não catucou. Para com isso, menino, me obedece. Catuca quem está do teu lado e diz nós somos. Ele estava falando não só dele, mas ele estava falando do futuro, aquilo que o Messias traria como comprovação de que até aqueles que não eram nascidos em Abraão seriam ligados em Abraão pelo cumprimento da palavra que Deus deu a Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, o que Deus fala para Abraão, gente? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fala o que vai fazer com Abraão: eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E aí Deus diz assim para Abraão: e em ti serão benditas só as famílias hebreias ou hebraicas, judias. Não, em ti, quem lembra? Serão benditas? Não, vem com vontade. Em ti, olha o que Deus está dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá no finalzinho quase da Bíblia, os apóstolos vão deixar claro
que todos aqueles que recebem Cristo em suas vidas, recebem também com eles o direito de serem feitos filhos em Abraão, para que possam receber o cumprimento de todas as coisas que o Senhor disse a Abraão. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você recebe Cristo, você não é mais um bastardinho comendo das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O texto é claro, e o que o texto diz é que você recebe com Cristo o direito. Não, se eu fosse você, eu estava glorificando, porque você é brasileiro, não é judeu, mas o Deus de Abraão está dizendo: também sou teu Deus. O Deus de Isaac também está dizendo: eu também sou teu Deus. O Deus de Jacó está dizendo: eu vou me manter teu Deus, porque se você se mantém servo do meu Filho Jesus Cristo, e quem tem o Filho tem o Pai, porque quem reconhece o Filho no Pai recebe o Pai, e quem tem o Pai tem o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Então você recebe esse direito, e a partir de agora tudo que Deus prometeu a Abraão está sobre você também, e toda a fidelidade que ele demonstrou cumprindo a promessa que fez a Abraão e Isaac, ele está dizendo: eu também cumprirei. Toda palavra que você tiver conhecimento que está sobre a tua vida, e em Jacó eu manterei essa palavra, eu sustentarei essa palavra. Deus trouxe alguém hoje aqui para acalmar o coração e para dizer para essa pessoa: ei, eu não te levantei e vou te deixar, não. Eu não te ungi e vou te dar tchau, não. Eu não comecei e não vou terminar, não. Quando eu digo que eu sou fiel para terminar a boa obra que eu comecei, eu não estou falando das coisas que você faz, eu estou falando das coisas que eu faço. Significa que eu não vou contigo até o fim do ministério, eu não vou contigo até o fim daquela empresa, não. Eu vou contigo até a eternidade, dando manutenção e sustentação a tudo que eu já realizei. O meu caráter não é só suprir, não é só prometer, não é só realizar. O meu testemunho é de um Deus que fala, cumpre e sustenta.